objeto da aprendizagem, a gente está falando então de um ser humano com todas as suas dimensões, ou seja, é um organismo que precisa estar funcionando razoavelmente bem, uma inteligência que precisa estar desenvolvida até um certo ponto para que ela possa ter acesso àquele objeto de conhecimento. Não adianta eu querer ensinar física quântica para alunos de terceira série do ensino fundamental, que eles não vão entender do que eu estou falando. Então, é preciso que o objeto de conhecimento esteja, de certa maneira, dentro dos limites que o repertório de uma criança com uma determinada faixa etária possibilite. É preciso também estar interessado nisso, motivado para isso. É preciso que não haja outras questões que estejam interferindo no meu psiquismo de uma maneira que não tem estímulo externo que possa concorrer o suficiente com aquele estímulo interno. Quer dizer, se eu estou padecendo por uma questão na dinâmica familiar, se eu estou padecendo por um problema na minha vida pessoal, essa dor faz com que o meu pensamento se volte a todo instante para esse mesmo tema. E o professor precisa ser muito criativo para apresentar um estímulo externo bom o suficiente para se sobrepor àquele estímulo interno. E o estímulo interno não necessariamente é só um estímulo que causa dor, pode ser um estímulo também que cause uma boa expectativa. Se uma criança está ansiosa por um passeio, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser em tudo que envolve este passeio. E aí, para que isto que está dentro dela, povoando a mente dela, dê espaço para aquilo que o professor está apresentando, é preciso uma grande habilidade do professor. Então, o tempo todo, a aprendizagem, que na maioria das vezes se refere, então, à assimilação de objetos externos, concorre com os estímulos internos, que podem ser estímulos de natureza emocional, como estímulos de natureza orgânica, por exemplo. Uma criança morrendo de fome não vai conseguir prestar atenção no que a professora está falando. E se a professora estiver falando de um probleminha onde não sei quem foi na feira e comprou banana, laranja, ela só vai ficar pensando que ela quer comer. E não vai operar mentalmente com aquele objeto de estudo. E é preciso também que o aspecto pedagógico, ambiental, ou que esta mediação seja uma mediação favorável. Ou seja, que me traga, que me aproxime do objeto de conhecimento de uma forma favorável. Fazer um diagnóstico psicopedagógico é analisar cada uma dessas dimensões, analisar as condições em que está se dando o processo de ensino, analisar a qualidade da relação entre o sujeito que ensina e o sujeito que aprende, analisar a natureza do objeto para verificar se aquele objeto está sendo apresentado de uma forma adequada. É preciso analisar todo o contexto familiar para ver se não existe uma contradição entre aquilo que é cobrado da criança, do aluno, e a conduta que se tem. A psicopedagogia clínica não se refere só ao espaço físico da clínica. Ao falar de psicopedagogia clínica, nós podemos também estar falando de uma questão da psicopedagogia clínica como adjetivo. Ou seja, se eu estou fazendo psicopedagogia na escola, é aquela escola que atende a uma determinada população, que está dentro de uma comunidade que tem certas características, cuja equipe técnica é aquela, não uma outra, aquela realidade com todas as suas particularidades.
Este é o meu olhar clínico. Não dá para falar, como que eu vou fazer psicopedagogia na escola? Depende da escola. Então, existem aqueles elementos que serão os parâmetros que vão me representar a base para a minha atuação. No entanto, é preciso sempre que se faça um diagnóstico daquela situação e que se crie um programa de intervenção, um plano de intervenção a partir deste diagnóstico. Então, neste sentido, a psicopedagogia é sempre clínica. Então, o psicopedagogo, dentro da escola, ele vai fazer um diagnóstico da escola como um todo. Em outros momentos, ele vai fazer um diagnóstico daquele professor naquele grupo. O professor está funcionando daquele jeito dentro daquele grupo. É possível que dentro de um outro grupo ele funcione de uma forma diferente. Quer dizer, é possível que na sala de aula, na qual ele leciona de manhã, ele tenha um certo problema que não exista na sala de aula que ele leciona à tarde. Então, para aquele grupo, aquele professor será objeto de um diagnóstico psicopedagógico dentro daquele contexto especificamente. O aluno com dificuldade de aprendizagem, na psicologia escolar, ele também será olhado pelo psicopedagogo escolar de uma maneira que esse psicopedagogo possa identificar o que aquele aluno precisa. E esse aluno pode precisar de uma outra metodologia, então esse psicopedagogo vai intervir junto ao professor, ajudando esse professor a encontrar uma outra metodologia. É possível que ele precise de um psicólogo, e esse psicopedagogo então vai orientar esta família a buscar esse atendimento